Eu tenho começado um hábito aqui de convidar pessoas para que venham orar por mim. Eu queria chamar, deixa eu pensar, pegar alguém de susto aqui. Ailton, você pode orar por mim? Gostou do susto? É um susto, né? Sim, paz. Orar por mim nesse momento e orar por nossas vidas, para que a palavra do Senhor, a exposição das Escrituras, possa realmente nos alcançar nessa noite. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por esse tempo aqui. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo ir e vir, ó Deus, por essa liberdade que temos, Deus, de poder cultuar e louvar o seu santo nome. Ó Pai, quero colocar diante do teu altar nossas vidas, essa igreja, Deus, e também a vida do pastor, ó Deus. Que tudo que ele falar, Deus, seja para a honra e glória do Senhor e que possamos absorver e praticar nas nossas vidas. Obrigado por tudo, e em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado. Eu acho que talvez agora, no momento que eu falei que eu vou começar a convidar pessoas para vir aqui à frente orar, alguma pessoa já pode ter ficado assim já, né? Outro já possa ter cavado um buraco, ou já começar a cavucar o piso para entrar e se esconder. Outros talvez tenham ficado bastante ansiosos, querendo saber quem seria. Nessas horas, o pessoal que senta mais no fundo fica assim, não vai me chamar. Não há local nesse tempo com que eu não possa chamar. Cuidado. Hoje pode não ter sido, aí a pessoa não vem nunca mais porque eu falei isso. Calma, gente. Não andei ansioso por coisa alguma. Fique em paz. E é engraçado porque às vezes a gente ouve palavras como essa, ou situações como essa, dá um sentimento na gente, dá uma sensação de, e agora? Quem será? O que será? Como será? E brincando, né, com as cristocidências que Deus faz, essa semana, por diversas situações e por convivência aqui com vocês, ouvindo irmãos, conversando, muitas das nossas conversas, elas, como eu brinco, por cristocidência, elas fizeram sentido e se encaixaram com aquilo que eu vou estar ministrando nessa noite. Eu pus um título, um tema, mas na verdade eu vou expor um texto que se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 6, dos versículos 25 a 34. E esse texto ele lida especificamente com um dos assuntos mais comuns e mais intensos que há no nosso meio hoje, a ansiedade. Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. A grande ideia já está aí na tela, mas enquanto você vai abrindo, eu quero dizer para você algumas coisas que são importantes. A ansiedade, ela tem hoje, pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, sido considerada como quase um surto. Eles calculam que há aproximadamente 300 a 350 milhões de pessoas com diagnósticos de ansiedade fechados, e há outros milhões ou talvez até bilhão já que têm sintomas ou que têm situações ou que têm momentos em que a ansiedade ela ultrapassa a situação de uma ansiedade boa, tranquila, para um momento de ansiedade onde há desespero, onde há realmente um descontrole geral de tudo aquilo que se vive, de tudo aquilo que se pode ter. A ansiedade ela tem hoje alcançado faixas etárias mais baixas ou menores, quanto mais tempo agora o mundo vive, né? Quanto mais o tempo anda. Antigamente nós ouvíamos falar em ansiedade com adultos. A faixa hoje onde está sendo diagnosticado tem começado na faixa de 8 a 10 anos e alguns até antes. Existem situações, hoje a faixa onde há um maior número de pessoas lutando com distúrbios de ansiedade se encontra dos 18 aos 37 anos. É exatamente o momento onde todas as coisas estão acontecendo absolutamente. Mas isso não é um privilégio, por assim dizer, das pessoas ou das pessoas que já têm situações, que têm vivido momentos difíceis, momentos onde a ansiedade tem de fato dominado os corações. A gente não vive um momento fácil. Se você parar e pensar que eu só vou citar assuntos superficialmente, se você parar e pensar em futuro, se você parar e pensar, há muitas pessoas já exatamente para o período em que nós vemos em 2021, já vivendo angustiosamente, vivendo vidas de angústia, de sofrimento. E é impressionante como a ansiedade ela está muito ligada com a preocupação. Para quem não sabe, preocupação, eu vou facilitar. Eu gosto de trabalhar com etimologia, com divisão de palavras. Pré é antes, ocupação
é aquilo que nos ocupa, é aquilo que nós fazemos. Então, tudo aquilo que nos preocupa é aquilo que nos ocupa antes da hora da vida. É tudo aquilo que ocupa a nossa mente e o nosso coração antes de que, fato, nós vivamos. Você conhece gente ansiosa? Mas vem cá, existem ansiedades boas? Claro que existem. As pessoas, os casais, as famílias que estão aguardando o bebê grávido em casa, lá, eu falo, né, o casal fica grávido, né, em casa, nós ficamos grávidos. Catiane passava mal e eu tinha desejos. Era engraçado a família nossa. Engraçado que a Carol está com 8 anos, eu continuo tendo desejos. Ninguém explica isso. Mas o fato é que nós vivemos um momento tão gostoso que havia noites que ela deitava e dormia quando ela já estava no finalzinho. Então você não dorme muito, né? Então ela dava o cochilo dela e eu olhava para ela, olhava o barrigão, olhava para o meu colo e falava, daqui a pouco a minha filha vai estar no meu colo. E eu desejava aquilo. E o legal é que ela ainda cabe no meu colo hoje, né? Pela vantagem do pai ser grande, ela cabe ainda. E é maravilhoso você ter isso. Uma proposta de trabalho que foi feita, você está no momento ali, decido ou não, aquele sentimento, aquele desejo, e de repente você aceita, o pessoal gosta, e você vai começar a trabalhar daqui a 10 dias, e você fica aquele sentimento gostoso, aquela sensação de imaginar o que vem pela frente. Você fica ansioso, quer dizer, desejoso que isso venha acontecer logo. Essas ansiedades são boas. O problema é quando nós perdemos a esperança da vida, ou quando nós nos preocupamos tão excessivamente que simplesmente tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que pode ou não acontecer, aquilo que ficou para trás perde completamente a cor, não tem qualquer sentido. E aquilo que pode acontecer se torna um monstro que nós sonhamos e lidamos diariamente. A Bíblia ensina para nós de uma forma muito clara que nós precisamos confiar, depender do Senhor em toda e qualquer situação. Há uma verdade nesse texto que nós vamos ler, que ela conduz a linha do texto. Então, se você olhar a sua Bíblia, no versículo de número 25, a palavra começa com por isso. Em outras traduções está portanto. Toda vez que eu vejo essa palavra, eu tenho que olhar para trás. E antes de lermos o texto, eu quero que você olhe para trás comigo a partir do versículo de número 19. O Senhor Jesus, ele está aqui, esse texto que nós vamos ler, ele é uma parte do chamado Sermão do Monte, onde Jesus, ele diante de multidões, se você olhar o capítulo 5, ele vai olhar para os seus discípulos diante dessas multidões e vai ministrar aos seus discípulos, aqueles que o seguem. Então, essa não é uma palavra geral para aqueles que desconhecem Deus, mas para aqueles que já estavam caminhando com Jesus há um tempo. E dentro desses ensinos, a partir do versículo de número 19 do capítulo 6, o Senhor Jesus afirma coisas importantes a respeito de dinheiro, de tesouros, de valores, de bens materiais. E ele começa dizendo, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. Se o texto parasse aqui, nós iríamos dizer, não podemos ter dinheiro na mão. Mas não é essa a ênfase do texto. Versículo de número 21, Jesus afirma, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E é impressionante o quanto essa palavra é verdadeira para que nós possamos compreender a questão das ansiedades. Porque sim, se o nosso coração, se a nossa mente enfatizar, priorizar, valorizar as preocupações, essas coisas, sem dúvida, irão dominar todo o nosso coração, toda a nossa mente, todo o nosso plano, toda a nossa forma de ver a vida. Tudo o que está acontecendo vai ser dominado por aquilo que nós temos valorizado, ou como o texto bíblico diz, entesourado ou dado valor a excessivo maior sobre tudo. O dinheiro em si não é pecado. A Bíblia deixa muito claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Se o dinheiro ou a necessidade dominar o seu coração, você vai se tornar alguém que vai servir ao dinheiro. E é exatamente por isso que o Senhor Jesus, no versículo de número 24, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro.
Se o texto parasse aqui, o texto estaria falando de uma coisa muito geral. Mas, de novo, Jesus agora traz clareza sobre o que ele está falando. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Sinônimo de riqueza, tesouros. Sinônimo de tesouros, dinheiro. Aqui, inclusive, em algumas traduções antigas, você vai ver um nome chamado ninguém pode servir a Deus ou a Mamon, o Deus do dinheiro, Deus minúsculo. Mas o Deus que domina o dinheiro, que de uma forma pagã, inclusive o paganismo de uma forma clara, usa esse Deus como um referencial de riquezas e domínio. Não é possível servir a Deus ou você dizer que você de fato caminha com Deus se o dinheiro é quem rege seus passos. Se o dinheiro é o termômetro da sua felicidade. Conta positiva, sorriso no rosto, conta equilibrada, já estamos apreensivos e com medo, conta negativa, vermelha, parecendo extrato tomate, ó céus, ó vida, por que me desamparaste, Senhor? Essa é a realidade nossa, que por vezes escondemos, que por vezes deixamos de lado, mas parece que Deus só é Deus quando Ele nos abençoa. Parece que o mês só é bom quando Deus deixa a nossa conta positiva, quando o carro não quebra, quando a criança não fica doente, quando eu não tenho problemas no serviço, quando estão todos empregados, quando estão todos em paz, quando os móveis são novos, quando o carro está pago. Parece que Deus só é Deus quando tudo, dinheiro, riquezas, se cumpre. E muitas vezes nós não percebemos que talvez a alegria dos nossos corações não esteja sendo dada por Deus, mas sim por Mamon. Porque parece que há paz e descanso quando nós temos dinheiro. E o dinheiro, se ele é o Senhor das vidas, ele corrói, ele destrói, ele manipula, ele torna você condicionado a nunca se satisfazer. Se as riquezas, de fato, são aquilo que dominam o seu coração, uma fala para você ajudar alguém vir e fazer um pedido, olha, estou com um problema, você não pode me ajudar? Ela não vai gerar compaixão no seu íntimo, ela vai gerar talvez desprezo por aquele que pede. E vai gerar talvez juízo sobre ele por não saber conquistar ou ganhar dinheiro. As crianças hoje têm sido ensinadas desde pequenas que dinheiro faz as coisas acontecerem. Tem uma filha pequena em casa, ela ama comer algumas coisas, quer ter tudo que passa na TV. E esses dias atrás ela chegou para mim e falou assim, papai, compra a casinha da Barbie. Eu falei assim, se é uma casinha não deve ser caro, mas se é da Barbie deve ser os olhos da cara. Eu fui só olhar para ver. A casinha da Barbie custava R$7.000. Eu olhei para ela e falei assim, nem se eu financiasse via BNDES eu compraria para você, minha querida. Não dá. Essa não cabe no bolso. Qual foi a reação dela? Tristeza. Ela ainda não sabe mensurar. Mas nós sabemos mensurar. Se o saldo é positivo em R$100, a gente fica assim, ufa, passou apertado. Mas não estamos em paz. Se as contas estão pagas e temos um bom volume, nossa, Deus é bom, hein? Nós agora há pouco, como cantamos aqui, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Antes de lermos e expormos o texto, faz um flashback de 10 segundos na sua vida. Última vez que você teve contas ou problemas financeiros, você teve paz no coração? Você cantou que Deus continua sendo bom? Você confiou de fato que Deus continua sendo bom? Ou você foi aquele que reclamou e até às vezes determinou a Deus que não iria permanecer daquela forma? Há muitas ansiedades na vida. Mas o valor que norteia o texto que nós estamos lidando nessa noite sobre ansiedade é sobre a ansiedade das coisas comuns. O sustento diário ou aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou na oração que nós temos como modelo, conhecida como oração do Pai Nosso, onde ele fala o seguinte, o pão nosso de cada dia, dá-nos. Não é o pão de amanhã que vem hoje, é o pão de hoje que vem para hoje. Há um valor de dependência, de realmente, e aí utilizando a ideia que o Ataliba começou falando da presença do Pai, mais uma cristocidência, eu ia falar algo nesse sentido. A presença do Pai sobre nossas vidas nos trazer segurança para que creiamos e vivamos como crianças, os nossos filhos vivem.
dependendo de nós. Dependendo com confiança. Normalmente os nossos filhos, especialmente os pequenos, não acordam olhando para nós falando assim, e o que nós vamos comer hoje? Que roupa que eu vou pôr se eu não tenho? Pelo contrário, eles chegam para nós e falam assim, pai, mãe, eu estou com fome. E a fala deles não é aguardando que nós vamos fazer algo ou vamos prometer. É crendo e sabendo que nós podemos suprir e resolver aquela situação no momento ou muito em breve. Diante desse panorama, eu convido você a ler o texto comigo. Então, ajuda para mim, por favor, aqui. Estamos lendo pela Nova Almeida Atualizada, os versículos de 25 a 34, Mateus, capítulo de número 6, a palavra do Senhor diz assim. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã ela é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia seu próprio mal. Essa palavra do Senhor, vamos orar? Nesse momento, Deus, em que a sua palavra foi lida, nós pedimos de uma forma muito especial que nos ajude a entender, mas também a confiar no Senhor durante o momento em que estivermos expondo esse texto. Tem misericórdia de mim, ajuda-me, Pai, a poder falar da sua palavra com fidelidade e a poder também viver aquilo que o Senhor tem ensinado a mim e ensinado a todos nós por meio das Escrituras. Que teu Espírito com liberdade nos ensine, ministre sobre as nossas vidas, nos dê clareza de entendimento, nos dê, ó Deus, paz, nos dê a condição de realmente descansar no Senhor, confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância. Guarda os nossos corações, ajuda-nos nesse tempo. Oramos a Ti com confiança, ó Deus, que é a vontade do Senhor, que nós sejamos aperfeiçoados em Ti. Oramos gratos, no nome de Jesus. Amém. Diante dessa verdade da luta entre sermos servos de dinheiro, riquezas, ou bens, ou matéria, e sermos de fato pessoas que andam submissas ao Senhor, a grande ideia do texto que está aqui é essa. Confiar e descansar em Deus são os remédios finais para uma vida plena e em paz, ao contrário do medo e da ansiedade sobre o futuro. Confiar é ter confiança. Descansar é você, de fato, repousar. Ter um coração que descansa nas verdades que foram ditas, mas principalmente em quem Deus é. E é por isso que nós precisamos observar nesse texto que alguns valores estão sendo tratados aqui. O primeiro deles é que há uma confiança no cuidado divino. Os versículos iniciais vão nos apontar, especialmente os versículos 26 e 27, até o 30, no fim das contas, vão nos mostrar que Deus é quem executa, quem faz, quem realiza o cuidado dele sobre nós. Há também um convite lá no final, no versículo número 33, a descansarmos buscando o Senhor. E é interessante isso, que esse descanso não é um descanso passivo, é um descanso onde eu de fato busco a Deus. Porque eu só posso descansar em quem eu confio, em quem eu conheço.
Ao mesmo tempo, paz em vez de ansiedade é realmente o que pode trazer sobre nós a possibilidade de superarmos situações, de podermos enfrentar a vida de uma forma muito mais robusta, firmados na paz do Senhor. E esse texto ele lida com um outro valor importante, que é o contraste entre medo, que está ligado à desesperança e à ansiedade, e a fé, que está ligado à confiança e o descanso no Senhor. Nós precisamos confiar em Senhor colocando-o em primeiro lugar em nossas vidas, e não como alguém que só faz parte dos nossos dias, mas não é o centro dos nossos corações. Quando o texto começa com por isso, é exatamente na afirmação de que não podemos servir a Deus ou às riquezas que a visão do tratar da ansiedade se estabelece. A fala, o que o Senhor Jesus afirma, não se preocupe com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Ela está baseada e enraizada ao entendimento de que os servos do Senhor têm que, de fato, confiar suas vidas a Ele, têm que, de fato, servir a Deus em todo tempo e circunstância, e não servir a Deus quando precisam de algo, quando a riqueza não foi suficiente, quando o dinheiro ou as condições ou o meu planejamento não falharam. Meus irmãos, na década de 90, houve um movimento financeiro, que talvez o pessoal da minha idade se lembre pouco, né? Porque eu sou de 1980, então eu tinha 10, 11 anos na época, mas um movimento de uma ministra da Fazenda que sequestrou as poupanças e os investimentos, limitando a 50 mil cruzados, o FIRS, nem lembro qual era o nome da época, tudo aquilo que as pessoas tinham. Eu me lembro de pessoas tentando arrancar dinheiro do banco antes que houvesse o decreto, mas ele foi feito da noite para o dia. Pouquíssimas pessoas conseguiram resgatar qualquer coisa. E eu me lembro da instabilidade e do medo que havia. O homem deve planejar? Nós, como familiares, como pais, como empresários, como pessoas comuns, devemos fazer planos? É óbvio. As Escrituras afirmam isso. O livro de Provérbios fala que o guerreiro ou o rei ele tem que fazer conta se ele vai dar tanto para ele construir quanto para ele enfrentar os inimigos. É necessário planejar. Mas qualquer planejamento que exclui Deus é pecado, é arrogância, é prepotência, é servir àquilo que eu já tenho, é ser servo daquilo que eu conquistei ou daquilo que eu espero conquistar. Você já se perguntou se você é servo dos seus sonhos ou de Deus? Há tantas pessoas querendo conquistar tantas coisas nesse mundo que elas simplesmente vivem para isso. E quando não dá certo, elas dizem, por que o Senhor não me ajudou? Nós não estamos falando aqui das necessidades básicas nesse momento, mas isso tem a ver também com as necessidades básicas. Há tantas pessoas querendo tanto, sendo que elas já têm tudo o que elas precisam. Nós precisamos também aprender a ter contentamento. Muitas vezes tomamos decisões erradas que nos afundam financeiramente ou que quebram os nossos relacionamentos, porque nós não sabemos andar contentes com aquilo que já temos ou já conquistamos. Há famílias hoje se rompendo porque os pais ou os próprios filhos, eles trabalham tanto, mais tanto, que eles não têm tempo de ser família. Há pessoas hoje trocando a família por galgar cargos, e não é ruim você ter promoção, mas se você viver por isso, não faz sentido a sua vida. Por que família? A quem você serve? O que você busca? Quais são seus sonhos? Não se preocupem com a sua vida quanto ao que vocês irão comer ou beber, ou com o seu corpo quanto ao que vocês irão vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A pergunta de Jesus é clara, não é a vida mais valiosa do que tudo isso? Pergunta importante. Jesus está falando que você não precisa se preocupar em ter uma profissão? Jesus está falando que você não precisa se preocupar com a sua aposentadoria? Jesus está falando que você não precisa se preocupar para os dias maus que existem? Mas ele está falando para você não se preocupar com as coisas básicas da vida. Você comeu hoje? Graças a Deus. Se você estiver fazendo jejum, você não comeu. Se você for entregar o seu jejum numa pizzaria, me chame.
Eu vou orar com você. Se você não está jejuando, com certeza você comeu. Água, suco, refrigerante, seja o que for. Você bebeu algo hoje. De preferência, água que é saudável. São coisas básicas da vida. Quando as pessoas olham esse texto, lá no versículo de número 33, elas têm um problema de tirar o texto do contexto. E o pessoal que está fazendo a nossa capacitação aqui vai pegar isso no ar. Qual é o problema de nós lermos? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O texto ele afirma que todas estas coisas, não todas as coisas. Eu vou no culto porque Deus vai me dar uma namorada hoje ou agora. Não é isso que a Bíblia diz. Eu vou buscar o reino de Deus porque eu vou ficar milionário. Você está servindo ao tesouros, à riqueza e achando que Deus é bobo em te dar as coisas. Pior comportamento que você e eu podemos ter é tentar enganar Deus enquanto nos enganamos. A palavra afirma que nós devemos buscar o Senhor e o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar. E todas estas coisas, que coisas são essas? O que o texto está lhe dando? O que você vai comer, o que você vai beber, ou o seu corpo, quanto ao que você irá vestir, Deus suprirá. Nós estamos falando o quê? Que Deus vai dar o carro zero do ano para você? Ele pode te dar um meio de locomoção e nunca te dar um carro zero. Mas ele foi fiel ao que você precisava. Você pode não comer caviar todos os dias. Eu nem sei se tem graça comer caviar todos os dias. Mas o arroz, feijão e o ovinho instalado é bom, né? Acho que vai ter no céu isso também. O fato é que muitas vezes, irmãos, a gente começa a ficar ansioso e desesperançoso porque Deus não cumpriu com os nossos caprichos. Porque Deus não deu o computador que eu queria, o celular que eu tanto amava. Esses dias atrás eu conversei com um pastor de jovens e ele falou para mim, eu tive um problema imenso em uma família, porque o filho ou a filha, não me lembro agora se era menino ou menina do casal, bateu o pé e brigou com os pais porque ele queria o iPhone top que custava não sei quantos R$1.000 e o pai só pôde comprar 2 modelos antes, que custava já seus tantos R$1.000. Era alguma coisa, se eu não me engano, o que eles puderam comprar na faixa de 3, 4 mil e o que ele queria custava perto de 8, era alguma coisa assim. E o filho entrou num processo, o filho ou filha entrou num processo de tristeza e decepção com os pais que nem falava e comia. Quem é o Senhor do coração desse jovem, dessa jovem? Quem é o Senhor do seu coração? Não é o corpo mais do que as roupas e não é a vida mais que o alimento? Não é a vida mais importante do que aquilo que nós podemos, que pode estar cobrindo o nosso corpo? Ou do que o tipo de alimento que a gente come? Eu já compartilhei com vocês, eu fiquei em uma UTI por 5 dias por conta de um problema cardíaco, uma arritmia, e eu não podia comer as coisas que eu gostava. Então vinha aquela comida que sal nunca viu a cor e tempero não era forte. E vinha numa quantidade que eu sofria. Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na minha casa? Arroz e feijão novos, um bifinho e um ovo estalado. Por quê? Porque eu gosto disso. E porque isso é o que me dá a condição de poder caminhar. Uma salada, coisa do tipo. Eu posso não ter os melhores pratos, as melhores roupas, os melhores carros. Mas o que é importante para a minha vida, eu posso ter e Deus me sustenta com isso. O texto bíblico vai nos levar a partir dos versículos 26 e depois lá no versículo 28, a um valor que talvez nós pouco consideramos hoje, que está ligado à contemplação ou à observação proposital. O que é isso? É nós olharmos para algo e percebermos como isso funciona, ou o que é que Deus fez com isso, ou por que Deus fez isso assim, para que nós aprendamos. Verso 26, ele vai falar, observe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não plantam, elas não colhem, elas não têm celeiros onde podem juntar-se. Mas qual a afirmação que está? No entanto, o pai de... Não é o pai das aves,
não é o pai dos pássaros. É o pai daqueles que confiam e servem a Deus. O pai de vocês a sustenta. Se Deus sustenta os animais, e é essa a confirmação, se Deus sustenta os animais, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Por vezes, quando nós duvidamos de que Deus cuida de nós duvidamos não do cuidado, nós duvidamos de Deus. Nós deixamos de confiar naquilo que Ele prometeu. Nós deixamos de descansar nas afirmações que Ele nos deu. E o que é que isso traz sobre nós? Incerteza. Você pode não falar, mas se no seu íntimo você fala, Deus não está cuidando de mim, você pode não falar. Seu subconsciente diz, se nem Deus cuida de mim, quem poderá cuidar de mim? Vou ter que eu fazer de tudo para cuidar de mim. Será que nós não valemos mais do que as aves? Essa pergunta é importante. Essa pergunta é fundamental. Lá no versículo 28, ele vai também falar, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Mas eu, porém, lhes afirmo que nem Salomão, o rei Salomão, o mais rico que houve em toda a história de Israel, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Qual é a forma como Jesus lida com isso? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não fará muito mais por vocês? Ele dá agora um adjetivo, um apelido carinhoso para nós. Homens de pequena fé. É interessante nós observarmos que fé e dependência são absolutamente parceiros. Fé e confiança são a mesma coisa. Confiar é fiar algo, é ter fé, é ter convicção de que aquilo vai acontecer, de que aquela pessoa fará a parte dela, de que aquele remédio que eu tomo ele fará efeito. É fiar. Confiar é ter fé. A pergunta que fica aqui, será que nós não teremos muito mais? Ou será que Deus não se preocupa com a gente? Será que nós somos pessoas que têm pouca fé? Ou será que nós simplesmente só temos fé quando temos nas nossas mãos o controle e os recursos? Há uma história muito antiga e muito conhecida, que é aquela história de um menino que vai em um voo e esse voo começa a passar por turbulências muito grandes, história bastante conhecida. E no meio dessas turbulências está todo mundo desesperado, o avião balança para um lado para o outro, dá aquele degrau, aquela pancada, é trovão, é raia, é tudo à volta. O menino quieto, tranquilo, brincando. Alguém chega e pergunta, fala assim, meu filho, você não está entendendo o que está acontecendo, não? Eu entendo. Eu estou tranquilo porque meu pai é o piloto. Ele tinha dificuldades no coração dele? Ele sabia quem o conduzia. E é impressionante como nós temos dificuldades aqui em reconhecer o senhorio do Senhor. Qual o problema lá do versículo de número 24? Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Qual o problema do versículo 21? Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se o seu tesouro for Deus, você estará guardado nele, confiará nele, você não vai se preocupar no sentido de perder a esperança diante das situações difíceis. Se de fato Deus é o Senhor da sua vida, Cristo é a sua esperança, o seu saldo financeiro não é o que vai medir ou regular o seu humor. Cristo será. E nós falamos que Deus é a nossa alegria, não é? Nós agora há pouco cantamos Tu és a minha luz, a minha salvação. Nós agora há pouco cantamos Vem Jesus, Vem Jesus. E aí o refrão é que pega, né? Só em Ti confiarei. Eu nada... Você sabe a música também? Então tá bom. Eu nada temerei, em frente eu irei, porque eu sei o quê? Que vivo estás e um dia... E Ele vai nos levar para onde? Vai nos levar para o céu, vai nos buscar para ir para o céu.
Mas parece que a nossa esperança está só nessa vida e nessa terra. Talvez nós não estejamos contemplando ou observando nem as aves do céu, nem os animais, nem a criação, nem os lírios do campo e nem a forma como Deus cuida de nós. Por que vocês se preocupam com o que vocês irão vestir? Por que você se ocupa antecipadamente e deixa o seu coração se dominar com isso? Por que você se preocupa se Deus cuidará de você? Quem de vocês, por mais que possa se preocupar, pode acrescentar um côvado à sua vida? E a ideia de côvado aqui, alguém está perguntando o que é isso? Côvado era uma medida, uma referência de medida da época que media aproximadamente um palmo, por volta de 30 centímetros, 25 a 30 centímetros. O que Jesus está dizendo, por mais que você se esmere, por mais que você tente fazer, por mais que você perca noites de sono, por mais que você esteja angustiado, por mais que você esteja desesperado, quer dizer, sem esperança, tudo que você não puder fazer e tudo que você puder fazer não vai acrescentar um segundo sequer ao tempo que Deus já te deu de vida. Não vai mudar uma vírgula daquilo que Deus já prometeu que você terá ou do que Ele fará sobre a sua vida. Não mudará o caráter dele, não mudará os planos dele. A pergunta que eu faço é, diante dessas circunstâncias, será que nós de fato confiamos no caráter de Deus? A ponto de descansar nele? Há uma história muito interessante. Eu vou usar essa garrafa, minha pequena garrafa, como referência nesse momento. Vocês vão imaginar que é uma mochila. Conta-se uma história de um homem que ele estava muito preocupado. Houve um grande incêndio onde ele ali morava e ele conseguiu reunir todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha, todas as coisas que ele conquistou, todos os documentos, inclusive as fotos, problema, tudo que tinha estava ali. Tudo que ele tinha estava lá. E essa mochila era muito grande, ele botou nas costas, tentou carregar por tempo, andando de um lado para o outro. De repente ele cruzou com uma pista e parou um cara com um caminhão. Falei assim, vamos lá que eu te levo, você está indo para a cidade tal? Estou indo, vamos lá que eu te levo. Ele subiu no caminhão na parte de trás, ficou em pé e segurou a mochila nas costas. E continuou caminhando o caminhão, indo e vai. Tempos depois o motorista olha lá no espelho retrovisor e vê o cara segurando a mochila nas costas em cima do caminhão. Ele para e vira para trás e fala assim, escuta, que tal você colocar essa mochila no chão? Fala assim, não, eu consigo carregar, é melhor que eu mesmo leve. Escuta, quem está levando você é o caminhão. Que tal você começar agora a descansar e deixar o caminhão levar todas as coisas que estão nas suas mãos? Essa é a realidade de quem entrega a vida a Jesus. Que quem de fato conhece Jesus e caminha com Ele, não fica segurando coisas. A gente entrega e descansa no Senhor. Você pode ser forte, você pode ser robusto, você pode ter experiência, pode já ter vivido isso, já pode ter passado por essa situação em outros momentos. Mas se você não souber descansar no Senhor e deixar que Ele te conduza, sua energia vai acabar, seu humor vai para o espaço, seus relacionamentos vão afundar e de um problema que você tinha vão aparecer diversos outros para minar sua fé, para romper com seus relacionamentos, para fazer você duvidar, você deixar de ter esperança e se desesperançar de que Deus é o supridor e cuidador da sua vida. E esse é o ponto. Há muitas pessoas que estão hoje com o coração completamente ansioso e desesperançoso porque elas deixaram de confiar em Deus e têm, às vezes, até pego de volta coisas que já haviam entregue a Deus no momento que começaram a caminhar com Ele. Em resumo, se você não entendeu isso, a ansiedade, a preocupação excessiva, o desejo de ter tudo no seu controle, simplesmente desconecta o seu coração e mente da confiança de Deus.
em Deus. E isso nos escraviza a que nós, pelos nossos esforços, pela nossa capacidade, tentemos resolver aquilo que só Deus pode fazer. O texto termina dizendo o seguinte, nos versículos 31 e aqui em diante. Se Deus veste assim tudo, se Deus trabalha, nem Salomão teve qualquer roupa parecida, nem as aves foram tão bem supridas quanto nós somos supridos, nós não devemos ficar nos preocupando dizendo o quê? O que comeremos? O que nós beberemos? Com o que nos vestiremos? Não se preocupe com as coisas básicas da vida, porque qual a afirmação que há? Os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm relacionamento com Deus, eles é que se preocupam com essas coisas. Mas o Pai de vocês, que está nos céus, Ele sabe. Não é que Ele vai saber, não é que Ele adivinha, não é que Ele fica esperando você simplesmente falar. Ele sabe que você precisa de todas elas. Muitas vezes Deus nos supre com coisas que nós não esperamos, com cardápios que nós não planejamos, com convites que nós realmente não aguardávamos, com bênçãos que não foram pedidas e nem programadas. Mas Deus cuida dos seus. Os Salmos afirmam que o nosso Deus, Ele cuida dos seus filhos enquanto eles dormem. É mais ou menos igual aquela sensação de você acordar com o cheirinho do café pronto, com o cheirinho do pão que acabou de ser assado pronto. Se tiver assim amanhã na sua casa, me ligue. Vou com o maior prazer fazer um culto matutino lá. Brincadeira. Vão achar que o pastor é pidão e também faminto. Não é isso. Mas é mais ou menos igual a sensação de você saber que enquanto você está vivendo e buscando o Senhor está lhe sustentando, o Senhor está lhe provendo, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está abençoando a sua vida. Pastor, então posso pedir conta amanhã do serviço, cruzar os braços, que Deus cuida, é isso? A Bíblia não ensina isso. Se você tem esse pensamento, Provérbios fala o seguinte para você: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aprenda a trabalhar. Deus também abençoa o trabalho das mãos. Mas não é o trabalho das mãos que te sustenta, porque se você não tiver saúde, nem levantar para trabalhar você vai. E de onde vem a nossa saúde? Quem nos concede saúde e graça? Quem nos concede livramento, vida, força? Não é você, é o próprio Deus. Ele não é apenas o nosso Senhor, mas Ele é a fonte das nossas vidas. Ele é o gracioso Deus que cuida de nós. Portanto, não se preocupem. Os gentios é que fazem isso. Vocês sabem que o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. E é por isso que ao crente a prioridade do reino não é uma opção. E é por isso que a gente vive uma vida tão complicada hoje em relação a serviço, ministério, condição de vida, igreja, expansão do reino. Por quê? Porque nós na prática não buscamos o reino em primeiro lugar. Nós corremos e damos parte da vida. Se eu não estou ocupado, se eu não tenho tarefa, se eu não tenho ocupação, no domingo à noite eu vou. Todos nós temos dons, talentos. Todos aqueles foram alcançados pela graça de Deus, têm dons espirituais sobre os quais prestarão conta a Deus se não estão usando para a glória dele. Nós, por vezes, investimos demais em profissão e conquistas nessa terra e damos o resto dos nossos tempos e da nossa energia ao Senhor. E aí nós perguntamos por que o reino não cresce. Por que há tanta pessoa perdida nesse mundo? Provavelmente porque nós temos desobedecido uma ordem direta do Senhor Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Nós não estamos falando que cristãos não podem ser bem-sucedidos, que cristãos não podem ser empreendedores. Nós não estamos falando que cristãos não podem desenvolver suas vidas, carreiras, profissão, suas famílias. Não estou dizendo, a Bíblia não diz que você não deva cuidar bem da sua casa, que você não possa oferecer o melhor para eles. Mas entenda que o dia que Deus simplesmente disser não, você pode fazer o que você quiser. As conquistas e planos que você tem não serão alcançados.
Mas se Deus disser é agora, mesmo que você não tenha feito nada, Deus, de alguma forma, abrirá as portas e as coisas acontecerão para a sua vida. O que nós fazemos? Pai, minha vida está nas tuas mãos, meus dias estão em tuas mãos, a profissão que o Senhor me deu está nas tuas mãos, o sustento que eu tenho vem do Senhor. Dá a mim, ó Deus, a sabedoria de obedecer ao Senhor, ser fiel a Ti em tudo, mas principalmente buscar em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça. Porque nós muitas vezes queremos que Deus nos sirva, que Deus abençoe o nosso reino familiar, que Deus nos acrescente diariamente. Mas não percebemos que a ordem é a inversa. Ao buscarmos a prioridade e a primazia do reino nas nossas vidas, tudo o que eu preciso, não o que eu quero, tudo isso será acrescentado. Deus me suprirá, Deus me sustentará. A última afirmação do texto, ela se torna importante demais. E ele começa dizendo o seguinte, Senhor Jesus, o portanto aqui é uma conclusão diante desse ensino, diante de tudo isso que o Senhor disse. Portanto, não se preocupem com o dia de... Porque o amanhã pertence a... Espera aí, é isso que o texto diz? Porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Mas a Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus. É um valor, é um princípio. É claro, é óbvio. O amanhã não está nas tuas mãos. Nós estamos hoje, nesse exato momento, vivendo a hora que nós estamos, o dia que nós estamos. E se Deus disser que acaba hoje, a gente não chega no fim do dia. Mas o amanhã, ele nem passa perto dos nossos corações, por enquanto. Para o amanhã, faltam aproximadamente 3 horas e 26 minutos, tá? Por amanhã. Chegou já? Não. Por que o amanhã está dominando e corroendo o seu coração e sua fé? Porque o amanhã está agora espalhando os teus sonhos e jogando você no chão, dizendo, você não vai conseguir. Meus irmãos, quem é dono do amanhã é o nosso Senhor. Quem é o dono do sustento e da guarda de nossas vidas é o nosso Senhor. A pergunta que a gente faz é, tá bom, pastor, como é que a gente pode então viver? Amanhã, o dia de amanhã, ele trará os seus próprios cuidados. Se você começar a sofrer hoje pelo amanhã, os cuidados e as dores de hoje vão se acumular com as coisas que nem aconteceram. Há um negócio interessante que eu vou começar o término aqui. Nós sofremos por ansiedade por diversas maneiras, não é verdade? E uma delas é por imaginar o que pode acontecer. Quer ver? Um estudo foi feito. Eu, infelizmente, não vou lembrar, eu usei isso uma outra vez que eu preguei esse texto, mas eu não achei a fonte dessa vez. Um estudo foi feito sobre o quanto nós sofremos por ansiedade. E o quanto que as ansiedades que temos, elas não são verdadeiras. Dos 100% das coisas que nós ansiamos ou sofremos por ansiedade, em média, 65% nunca vão acontecer. Então a gente sofre demais por coisas que nunca vão acontecer. Dos 35% que sobram, 25% irão acontecer de uma forma muito menor do que a gente espera. E os porcentos restantes, se não me engano, a conta está em 10% aqui, vai acontecer. Talvez até pior, ou como a gente pensou. Então, de cada 10 problemas, provavelmente só um vai acontecer como você identificou. Só que você sofreu pelos 10. De cada 10 dificuldades ou situações que se colocam ao longe, só uma vai de fato acontecer. Isso é probabilidade, tá? Mas você sofreu pelas 10. Basta cada dia o seu próprio cuidado, o seu próprio mal. Deus não é Senhor só dos dias bons. Deus é Senhor de todos os dias, inclusive o dia difícil, inclusive o dia onde as coisas não vão bem.
Há uma música infantil que eu gosto demais, 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 que ela afirma o seguinte: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E aí ele continua dizendo o quê? E passa o temporal. Não é porque Cristo faz parte da vida, que a nossa vida é só vitória, a gente só anda de glória em glória. Não é essa a realidade. A realidade é aquilo que o Senhor Jesus afirma. Se a nossa mente e nossos corações estão guardados em Cristo Jesus, quem poderá me separar do seu amor? Quem poderá romper com os cuidados e a graça do Senhor? Quem pode? Nós precisamos reafirmar e confiar no caráter dele. Preocupação em excesso nos faz ficar ansioso. Cuidado, porque a ansiedade nos faz não depender de Deus e enfraquece ou anula a nossa fé. Quando a ansiedade domina o nosso coração, nós muitas vezes paramos a nossa oração, deixamos a dependência de lado e deixamos de confiar no Senhor. O que é fé mesmo? Convicção daquilo que eu espero, certeza daquilo que eu não vejo. Fé é crer no que eu não vejo e ter convicção naquilo que eu aguardo. Quando eu deixo de aguardar, minha convicção desaparece. Cuidado. E sim, de fato, para experimentar a graça e o cuidado do Senhor, eu preciso colocar minha mochila também nas mãos dele. Eu preciso também descansar no Senhor. E é por isso que 1 Pedro 5, versículo 7, é um texto tão conhecido, mas tão pouco lembrado. Lancem sobre ele todas as vossas ansiedades. Porque ele o quê? Olha o tempo do verbo. Porque ele tem. Não é que ele vai, estava. Ele está agora, um presente contínuo. É uma coisa que está acontecendo constantemente. Ele tem cuidado de vós. Diante de um texto, de uma pregação, de uma palavra como essa, nós temos duas coisas só que podemos fazer. A primeira delas é achar que é muito legal e podia servir para outro. Poxa, fulano de tal devia ter vindo. Ele não veio, Deus trouxe você. Você é alvo do que foi dito hoje. Eu brinquei até com alguém, eu acho que foi o Bruno que eu conversei, bati um papinho com ele e falei assim, rapaz, apanhei a semana inteira. Também lido com ansiedades, eu sou gente igual a você. Também tenho lutas, dificuldades. Você pode nesse momento achar que não é para você, mas sim é para você. Todos nós, sem exceção, estamos passando por um processo de crescimento e edificação no Senhor. Talvez de conhecimento e entendimento de quem verdadeiramente Ele é. Mas a segunda reação, que não é essa de achar que o outro devia estar e deixar isso para lá, é de nos conformarmos. Mas esse conformar não é ficar assim, tudo bem. Não. É de literalmente tomarmos forma. Nos moldarmos àquilo que o Senhor nos ensinou hoje. Àquilo que a palavra nos exortou, mas também nos encorajou. Que é de não mais depender dos nossos próprios esforços, da nossa própria força, dos nossos próprios planos, mas a descansar no Senhor. A confiar nele, crendo que ele é o Deus que supre, que sustenta todas as coisas. Por isso, confiar e descansar em Deus são os remédios finais para uma vida plena e em paz diante de um amanhã que nós não temos controle. Gostaria de convidar você nesse momento a orar ao Senhor e, se for o caso, talvez entregar a mochila, a mala que está carregando, com a sua história, com seus dilemas, com os seus problemas, com as suas limitações. Talvez dizendo, Senhor, eu tenho tido tanta luta com falta de fé, eu não tenho conseguido confiar no Senhor. Ou talvez dizendo, Pai, me perdoa, porque nesse momento eu tenho servido mais às conquistas, a dinheiro, às coisas desse mundo do que ao Senhor mesmo. Ore ao Senhor, descanse seu coração nele, entregue confiadamente tudo aquilo que o Senhor tem mostrado ou falou com você nessa noite, que você precisa entregar de forma definitiva. Que alguns instantes eu vou estar orando. Nós já estamos caminhando para o final do nosso culto hoje. Lançamos sobre ti nossas ansiedades.
a com todas as nossas forças realmente confiar de que é Cristo Jesus quem guarda a mente e o coração dos teus filhos. No nome de Jesus, Pai, nos abençoa nessa noite a entregar e não apenas a ouvir. Nos ajuda, Pai, a conformar, a adaptar a nossa mente e o nosso coração ao Senhor e ao seu querer, e não àquilo que achamos e nem a continuarmos dependendo das nossas próprias forças. É a nossa oração nesse momento, Pai. É o nosso clamor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.